Teve um pastor uma vez que me falou assim num workshop, né? Mas você falando isso daí, você está incentivando meus músicos a tocar no meio secular. Ou seja, eu estou tentando mostrar que a igreja não é o lugar do gospel. O lugar do gospel também pode ser um lugar profano, por incrível que pareça o que eu estou dizendo agora. Você não foi feito para tocar lá fora. Você pode até ir, passar 5, 6 anos tocando, mas você não vai findar a tua vida ali. Se você está ali um tempo, é porque Deus tem um propósito para isso. Mas eu reconheço os perigos que tem no envolvimento com a música secular, porque se é verdade que Deus habita nos louvores do seu povo, será que não é verdade o oposto, não? Eu, se eu fosse você, usava o seu dom para glorificar o Senhor, cantar para o Senhor. Ser famoso, ser muito reconhecido e, claro, ganhar muito dinheiro é um desejo e uma grande realização para muitas pessoas. E esse sonho é possível para aqueles que têm um talento, uma inteligência em uma determinada arte. Muitos músicos almejam muito isso e treinam incansavelmente. Nas igrejas evangélicas, isso não é diferente, pois lá tem muita gente talentosa e o desejo de ser reconhecido existe também. Mas o sucesso às vezes está fora do ambiente cristão, no mundo, no mercado secular. E é aí que entra uma das maiores polêmicas que um músico cristão pode enfrentar. Então, já vai deixando aquele like polêmico aí. Porque hoje vamos tentar descobrir se é pecado o músico cristão tocar no secular. O músico cristão pode tocar no secular na noite? Essa, sem dúvida, é uma das perguntas mais questionadas entre os músicos que tocam em igrejas e querem ir mais além. Querem ser um profissional da música. É um assunto de grande polêmica e muita discussão entre músicos, cantores e líderes do louvor, os chamados levitas. Há aqueles que dizem que não podem tocar no secular e falam que fazer isso seria uma obra pecaminosa. São qualificados como radicais, fanáticos e ultrapassados. Já por outro lado, os cristãos que assumem que tocam no meio secular e se envolvem nas noites musicais são vistos como mundanos, liberais ou evangélicos que não assumem um compromisso real com Deus. Então, como ter uma resposta absoluta para essa intrigante pergunta? Será que existe uma plenitude a respeito desse assunto? Ou é um tema com uma resposta relativa? Para muitos cristãos, essa resposta requer um posicionamento muito pessoal. Grandes músicos evangélicos têm uma opinião, conceito e seus valores favoráveis a respeito de tocar no secular. Mas mesmo entre eles, também não existe um consenso unânime. Mas o certo é que a grande maioria tem uma posição positiva sobre tocar na noite. Na caminhada ou carreira de um instrumentista cristão, ou os que começaram a tocar em igrejas, com certeza convites não faltam para atuar na noite, principalmente para os músicos mais excelentes. Os que treinam e estudam a fundo seus instrumentos, que desejam viver da arte, se tornarem músicos profissionais e ter sua fonte de renda através da música, dificilmente rejeitam propostas para tocar no secular, visto que dificilmente as igrejas monetizam seus trabalhos como músicos. Para muitos músicos, assim como um cristão estuda e trabalha nas áreas de direito, medicina, engenharia, segurança, enfermagem, entre outros, e exercem suas profissões em ambientes fora da igreja, um cristão poderia estudar e trabalhar com música ou qualquer outra arte também. Para eles,
Músicos cristãos, introduzidos no mercado secular, têm a oportunidade de influenciar não cristãos não apenas com suas músicas, mas com sua vida, com o seu testemunho. Seria uma oportunidade de compartilhar o evangelho com pessoas que não seriam alcançadas de outras formas. Quer que eu te passe uma lista de grandes nomes que fazem isso dentro da igreja? De músico a pastor eu te passo. Tem. O quê? Mas vamos ouvir a opinião de alguns grandes músicos cristãos sobre esse tema. Nada melhor do que eles para falar sobre tocar no mercado secular. Eu digo, eu não posso dizer isso pra mim porque eu já tô livre disso. Eu vivo já da bateria, toco no mundo secular, no mundo gospel e tá tudo bem pra mim, isso tá superado. Vou avisar o pastor. Em um podcast, o baterista Alexandre Pozan também falou sobre se músico cristão pode tocar no secular. Nos Travessos eu nunca falei que eu era da igreja, mano. Eu falei, mano, eu aprendi o que com o pastor Isaías. O Billy Graham falava o quê? Pregue o tempo todo. Se necessário for, aí você usa a palavra. Passar mano, o depois neon lá. de 3 anos, Brunão, um deles falou assim, Ale, você é irmão, velho? Você é da igreja? Eu falei, sou. Por quê? Tá vendo? O cara não é... Ele falou aquele animalzinho que pula, entendi. né? Aí eu falei, por que vocês estão pensando que eu sou isso aí, mano? Mano, você não pega ninguém, velho. Você não toma um goró. Você não fuma. Mas você joga uma bola, você usa regata. Mas eu sou um cara chato? Não, velho. Você conta umas piadas, você joga um truco. Mas a gente vê que você não fala palavrão, que você é isso. Eu falei, opa, deu certo. 3 anos pregando com a vida. Tranquilo. E eu passei lá, esses quase 5 anos, tinha o baixista, que era desviado. Hoje tá na igreja, casado, com filho. O cara que era da macumba se converteu, tá fazendo teologia. Tipo assim, 70% da banda hoje. Hoje, ao invés dos caras viajarem e pegar as fãs, os caras viajam com as esposas no busão. Que da hora. Sacou? Então, o que eu falo pros pastores hoje? Até o pastor que me deixou de banco, ele me deu base. Sim. Entendeu? Então, mesmo eu indo tocar na noite, acho que no fundo ele sabia, não, o tanto que eu ensinei pra esse moleque, ele não vai se envolver com coisa errada. Teve um pastor uma vez que me falou assim num workshop, né? Mas você falando isso daí, você tá incentivando meus músicos a tocar no meio secular. E se eles começarem a trair, se eles começarem a beber, a fumar, eu falei, pastor, isso aí tem a ver com caráter. Não tem a ver com meio. Exato. Quer que eu te passe uma lista de grandes nomes que fazem isso dentro da igreja? De músico a pastor, eu te passo. Tem. O quê? A Bíblia fala o quê? Você vai deixar a luz embaixo da cama? Ou você vai colocar no alto? Meu músico, meu amigo, às vezes amigo de igreja. O guitarrista Cacau Santos, muito conhecido no meio gospel, em um workshop, deu sua opinião sobre músicos cristãos que tocam no secular. Eu acho que cada um tem que ter o seu pensamento em relação a isso. E se for bater na tecla desse assunto, a gente vai ficar muito... Cada um vai ter um pensamento sobre isso. Eu não sou contra, de forma nenhuma, que toca no meio secular, cara. Músico cristão que toca no secular, não sou contra. Eu, Cacau, eu não volto mais. Por que eu não volto mais? Porque eu não tenho estrutura física, mental e espiritual para estar mais lá. É isso aí, sou eu. Mas não sou contra. Pode acontecer, é aquele vez dessa água não beberei. Não. Pode acontecer de um dia eu ter que tocar. Quando o calo aperta, negão. Aí você bota a mão na cabeça assim, aí o maestro liga, e aí, ó, tem um bailoso hoje de 3 horas, e aí, como é que faz? Exatamente, eu tenho que pagar minha conta. Então, assim, eu não vou dizer que nunca vou fazer. Só que hoje, Cacau Santos não tem uma estrutura espiritual para estar lá. Então, o que é que acontece? A minha posição é o seguinte, para você ter ideia, o mesmo amigo que eu falei no começo, o Ivan, é diácono da igreja, o cara faz parte do ministério da igreja, e ele toca hoje numa banda, considerada uma das maiores bandas de candomblé do Brasil, que é Cordel do Fogo Encantado. Os caras tocam praticamente valendo, e ele tá ali no meio. Só que ele é luz, ele tá ali no meio dando exemplo, ele tem estrutura. Ele tá há mais de 5 anos na banda, dando estrutura, dizendo, ó, cara, não nega a minha cruz, não nega o meu Deus, tô aqui, quero meu dinheiro, vamos embora, profissionalmente. O outro lado é o seguinte, você não foi feito para tocar lá fora. Você pode até ir, passar 5, 6 anos tocando, mas você não vai findar a tua vida ali. Se você está ali um tempo, é porque Deus tem um propósito para isso. Deus tem um propósito, às vezes, para você dar exemplo para um cara que está na mesa do som, para outro músico, ou se não, para a tua própria vida. Entendeu? É um processo, cara. É um chamado. Deus tem um chamado. Deus tem alguma coisa para você ali. Não é à toa que você está ali. Essa é a minha visão. Entendeu? Aí cabe a cada um ter a consciência de ir ou não, ou
dar exemplo ou não, ser exemplo ou não. Eu comecei, inclusive, no secular. É que esse termo me enfim, né? Mas vamos usar esse termo aí. Secular pra se comunicar com a galera. Você gostaria de usar qual termo? Qual que você acha melhor? Ambientes não cristãos. O músico e youtuber Lucas Cavalcante, do canal Veja por Outro Ângulo, falou sobre o assunto em um debate muito interessante, onde o tema era se músico cristão poderia tocar no secular. Eu vim aqui pra falar de maneira hipócrita. Como assim? Qual que é a hipocrisia? Músico pode ou não? Sim, não e depende. Eu vejo como algo diferente. Eu preciso separar o cantor cristão que vai cantar na noite do músico. Eu faço uma separação por conta da minha experiência. Eu penso que o crente, a gente tem muito assim, não, eu quero saber se pode ou não pode, de maneira ferrenha e ponto, né? Objetivo. Tem coisa na Bíblia que é assim. Não vejo que o trabalho da música seja assim. É um trabalho como qualquer outro. Só que existem especificidades do trabalho do músico que devem ser consideradas. Por isso que eu falei do cantor. Um cantor à frente do palco, no secular, no ambiente não cristão, é diferente do baterista em si. E dá pra gente discorrer sobre isso. O cantor, ele tem que adotar uma persona, ele tem que adotar um personagem, ele vai ter que falar coisas pra atrair o público, ele vai ter que falar de letras, ele vai ter que fazer um monte de coisa, e que isso não necessariamente o músico ele vai ter. Pelo contrário, o músico profissional, ele, no palco, ele não tá nem ligado. Isso eu tô falando assim, do ponto de vista do natural, né? Não tô falando do sideman, de grandes shows. Em bares, normal, o cara não tá nem preocupado com o público que tá ali. Ele tá preocupado com outro músico, porque ele precisa tocar certo a música, senão ele não vai ganhar o seu cachê e não vai conseguir outros trabalhos. Então, eu escrevo partitura. Então, se o senhor me dá uma música aqui agora, eu escrevo em 5 minutos. Eu não tenho acesso a ela, eu não quero saber, eu nem sei que música que é. Bota pra mim é como ler um texto, eu vou ler e vou tocar. O cantor já não é assim. Ele precisa personificar alguém, e aí pra mim já é uma questão que a gente pode até debater aqui ao longo do Então, você tema. acha que o músico pode, mas o cantor não? Aí que tá. Dependendo do ambiente, o cantor não, sem dúvida. Não dá pra colocar um cantor hoje, por exemplo, que se eu tô colocando aqui, eu tô Lá colocando no no funk. todo. Então, no funk não. Mas o músico pode. Aí, dependendo, sim. Se eu sou um E cara... depende do quê? Do dia da semana? Não, depende exatamente do ambiente. Eu vou tocar no funk, prostíbulo... tá bom, Não, mas vamos lá. aí, qual é o ambiente? Mas qual é o ambiente do funk? É eu Depende. não sei como que chama. Festa de casamento? Mas festa de casamento é Tem. clube de funk? É um lugar que Não, só não, toca mas funk? o senhor tá falando que toca funk. Se for pelo funk, no ambiente de casamento tem funk. Aí que tá a questão. É a mesma pergunta que eu faço. Pode tocar música secular dentro da igreja? O senhor vai dizer, não, mas no casamento toca. Então é isso que eu falo. Qual é o ambiente? Me perguntam sempre como é que você lida na sua igreja com músicos que tocam no secular. Luiz Arcanjo, que é um dos compositores mais respeitados no cenário musical da música cristã, em um bate-papo também falou sobre esse assunto polêmico. Se você simplesmente proíbe, isso abre um precedente para um monte de questionamentos. Por exemplo, você proibiu porque o ambiente é ruim. Bom, o ambiente é ruim, tá bom. Mas pode ter o cozinheiro que é crente que tá lá. O garçom que é crente também, que é garçom, é uma profissão. O cozinheiro é uma profissão e tá lá no mesmo lugar. Antes de qualquer coisa, não pode esquecer que música também é uma profissão. A música, ela pode ser unicamente um ministério? Pode sim, mas ela também é uma profissão. E tem aquelas pessoas que, a despeito de serem músicos, não querem ter um ministério com música, eles querem ser música. Como é que eu vou proibi-lo de exercer uma profissão? Eu acho que o caminho da proibição realmente é o caminho mais difícil. Música gospel versus música secular. Como pode você tocar música gospel e tocar música secular? Um dos bateristas mais conhecidos do Brasil, do cenário do rock, o baterista do Angra, que é uma das maiores bandas do metal mundial, o Bruno Valverde, que, para quem não sabe, vem de uma família cristã e até hoje toca na igreja. Também já falou sobre esse assunto em seu canal aqui no YouTube. Então beleza, eu sempre fui envolvido nesse ambiente musical dentro da igreja. Porém, a bateria, ela não é só a minha forma de um contato mais próximo com o divino, que é algo que eu acredito, com a minha fé, mas ela também é a minha profissão. Então, partindo da premissa que isso também é uma profissão para mim, acontece que as contas chegam, os boletos chegam e
como você vai fazer? Com o seu trabalho, você vai precisar fazer isso. E muitas pessoas que vêm falar sobre essa questão de como você lida com música gospel, música secular, como se as coisas tivessem que ser antagônicas, como se existisse um mundo fora e um mundo dentro, onde tudo que está dentro desse mundo aqui, ele é ótimo, excelente, e tudo que está fora desse mundo não presta, é ruim, não vale a pena, não é de Deus. Eu não penso dessa forma. Mas para quem julga você e sente esse aprisionamento, eu digo, eu não posso dizer isso para mim porque eu já tô livre disso. Eu vivo já da bateria, toco no mundo secular, no mundo gospel e tá tudo bem para mim, isso tá superado. Mas se você tá ouvindo isso, os argumentos que você precisa entender da lógica de quem tá falando isso para você é que se ele tem uma profissão, ele trabalha em algum lugar e ele te julga porque você toca num ambiente secular, o gospel, etc, o que for separado, que ele separa isso na cabeça dele, você tem que perguntar para ele se todas as pessoas que trabalham no ambiente de trabalho dele são cristãs e evangélicos, porque esse tipo de fundamentalismo religioso, ele separa até se é católico, se é evangélico, se é protestante, se não é, se é pentecostal, isso não é. Então ele já faz uma separação interna ali também. Se ele tá falando isso pra você, mas ele tá se relacionando com pessoas que não é 100% de cristãos evangélicos, protestantes, ele já tá errado. Já nem deveria falar, mas se ele tá falando e já é assim, já tá errado. Se o chefe dele, o dono da empresa, não for cristão, ele tá errado de trabalhar nessa empresa, porque ele deveria trabalhar só pra quem é da estrutura religiosa, evangélica, protestante, porque senão ele tá servindo a dois senhores. Ele tá ajudando uma pessoa que não é cristã a prosperar, porque ele tá trabalhando pra empresa dessa pessoa. A lógica dele está totalmente errada. Ou seja, o que eu aprendi na minha caminhada com Jesus e dentro da igreja é que eu não preciso viver segundo os valores de onde eu tô. Você não deve ter medo de se contaminar, porque as suas bases são muito mais de influenciar pessoas do que de ser contaminado. Agora, se você acha que vai ser contaminado por outras coisas que não tem a ver com a sua fé, tudo bem, aí você não faz, mas você também não julga quem faz. Porque se você julga, você está errando na premissa. Porque se nem Jesus, que é quem você que é cristão acredita, e eu também acredito, julgou pessoas, quem somos nós para julgar outras pessoas? Esse assunto é realmente muito complexo e polêmico, hein? Cada um tem um posicionamento muito particular, a partir de suas experiências. Mas o certo é que a maioria dos músicos cristãos tem um pensamento muito semelhante sobre tocar em um ambiente secular. Aparentemente, eles não veem problema nenhum nisso, porque para muitos o ambiente e as músicas não irão alterar sua fé em Cristo. E o problema e o pecado real está no julgamento das pessoas. Mas vamos ver também as opiniões de quem não toca nenhum instrumento. As opiniões de pastores e estudiosos das Escrituras Sagradas. Mas antes de continuar, não esquece, já deixa aquele like musical cristão e secular. E se inscreve aqui nesse canal, para ficar ligado no mundo misterioso e oculto da música. O lugar do gospel também pode ser um lugar profano. Em uma entrevista, o pastor, teólogo, filósofo e escritor Jonas Madureira disse o que ele pensa sobre se o músico cristão pode tocar no mundo. E isso não vale só para o não crente que se torna crente e que quer tocar e que precisa, porque é profissional da música, e vai tocar nos bailes e etc. Isso poderia acontecer também com um crente. Por que não alguém que cresce na igreja, que desenvolve a música, não pode também se tornar um grande musicista? Se ele desenvolve uma performance musical mais pro jazz, como é que ele vai fazer isso no culto? Não dá pra fazer no culto. O jazz com culto é uma coisa complicada, não por causa da possibilidade, porque as pessoas perguntam, é possível? Eu vou dizer, claro que é possível, mas é bíblico. Aí a pergunta é, por que é bíblico? Entra aqui. Por causa da congregação, entende? E o jazz é muito sofisticado. Como é que uma congregação vai conseguir cumprir o falar um ao outro em cânticos espirituais numa composição com tantas notas dissonantes, né? É, por isso que eu não tenho nenhum problema. O jovenzinho que tá lá na igreja estudando piano, mas ele gosta de jazz, não tem nenhum problema. Ele é crente, ele tem uma aptidão pra música, ele pode se tornar um jazzista. E não tem nada de errado de ele tocar jazz, seja no ambiente de bares e as pessoas onde as pessoas fazem refeições, não é? Aquele onde a música ela é uma música ambiente, não é? Ou fazer shows mesmo de exibição da sua própria arte. Nada de errado com isso. Agora, qual é o senão? A profissão musical é como qualquer profissão. Então isso significa que um cristão que também vai lidar com problemas éticos no seu trabalho,
com roubo, com dinheiro, com levar vantagem, ele vai ter que pensar se ele vai continuar nesse emprego ou não. A mesma coisa, de repente, você tem um não cristão que tocava num determinado contexto que é muito inadequado, porque o ambiente é totalmente anticristão, é um ambiente totalmente nocivo hostil à fé cristã. Hostil à fé e que faz o mal para as pessoas, inclusive. Aí é uma questão ética dele. Ali é como se você estivesse numa empresa em que você descobre todas as maracutaias, tudo que está de errado, e você é conivente com aquilo. Os mesmos princípios éticos que colocam uma pessoa numa tensão ética, numa empresa, num partido político, num cargo público, são aquelas que podem colocar um musicista no seu contexto musical. Mas se um profissional cristão, independente de sua área de atuação, perceber que seu olho ou sua mão estão sendo um problema em sua vida de comunhão com o Senhor, deve, figuradamente digo, arrancá-los, como no exemplo que Jesus deu nos evangelhos. Mário Persona, que é um palestrante e consultor de comunicação e marketing, muito conhecido na internet por responder a assuntos polêmicos sobre religião e a Bíblia, já falou sobre esse tema em um vídeo que teve milhares de visualizações aqui no YouTube. Bem, existem muitos músicos profissionais que são cristãos, como também existem muitos operários, policiais, esportistas, comerciantes cristãos. Cada um deve exercer a sua profissão na medida de sua consciência e sempre buscando saber a vontade de Deus a respeito. A ideia de que um músico cristão só deveria tocar música cristã faz tanto sentido quanto dizer que um escritor ou jornalista cristão só deveria escrever sobre a Bíblia. Às vezes é possível adequar a profissão de modo a não desagradar o Senhor ou mesmo evitar um mau testemunho. Por exemplo, existe um campo amplo para músicos em propaganda. Praticamente todo comercial de rádio ou TV tem música. Filmes, desenhos animados, cursos multimídia, telejornais, tudo tem música de fundo. Há também ambientes com música ao vivo, como restaurantes e hotéis, onde costumam ser tocadas músicas românticas. Não há nada de errado com uma música romântica ou com romantismo entre um homem e uma mulher. Mas em tudo isso é sempre bom ter em mente essa passagem de 1 Coríntios 10, 31 a 32. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Cabe, então, ao músico profissional cristão orar e pedir a direção do Senhor de até onde ele pode ir na sua profissão. Isso vale para todas as profissões, pois as mesmas indagações terão um cristão que trabalhe numa fábrica de cigarros, numa fábrica de armas, um comerciante que venda produtos prejudiciais à saúde, ou que venda coisas de forma ilegal, sonegando impostos, que às vezes nós chamamos de comércio informal, um advogado na hora de defender um cliente, um promotor na hora de acusar um réu. Pode ser que você perca oportunidades, perca dinheiro, se tiver tal cuidado. Mas você vai ficar com uma consciência tranquila para com Deus. Todo louvor, não algum louvor, todo louvor, ele é direcionado a Deus. O pastor Lucinho, muito conhecido aqui no YouTube, foi curto e direto sobre se é pecado tocar no meio secular. Eu não condeno quem faz isso, não. Quem sou eu para dizer para a pessoa para de ganhar o seu dinheiro com a música secular? Eu não tenho capacidade nem autoridade para isso, mas eu, o Lucinho, não faria isso. Eu, o Lucinho, não pegaria o meu dom, um dom que eu sei que Deus me deu. Eu entendo que o louvor, todo louvor, não algum louvor, todo louvor, ele é direcionado a Deus. E eu posso falar disso, porque eu ouço e entendo o que a juventude está ouvindo. Então não pensa que eu sou um cara alienado, que não sabe o que é Foo Fighters, que não sabe quem que é Calypso, que não sabe o que é Naldo, que não sabe quem é Red Hot Chili Peppers. Eu sei a letra dele, eu tenho vários sermões, eu tenho um sermão sobre a música Lithium, do Nirvana. Então eu não sou um alienado, um bobão, um mané que fica assim, fica só enclausurado aqui no reino de Deus, porque senão Satanás vai engolindo nós vivos. Não sou esse mané bobão. Mas eu reconheço os perigos que tem no envolvimento com a música secular, porque, imagina, se é verdade que Deus habita nos louvores do seu povo, será que não é verdade o oposto, não? E se for? E se o capeta habitar nos louvores do povo dele? Ah, mas o louvor do Satanás é só música das trevas, death, black metal, hiper. Não sei, às vezes não é. Então quem vai responder essa pergunta? Ah, não sei porque eu acho que eu não acho. Essa discussão é eterna. Eu, se eu fosse você, usava o seu dom para glorificar o Senhor, cantar para o Senhor e o resto... Agora, tocar nessas bandas é uma profissão honrada. O mestre em teologia, Bispo Walter McAllister,
também já disse o que pensa sobre se é errado e pecado o músico cristão tocar em banda secular. Isso volta ao assunto. Eu recomendo que você assista meu vídeo sobre posso ouvir música secular, que se o cristão pode ouvir música secular. Eu creio que há margem para um músico profissional viver da sua música tocando numa banda, sim. Agora, há certas bandas, há bandas e há bandas, né? Há música secular e há música sem vergonha. Então, nem tudo que é secular é legítimo. Assim como nem tudo que você pode ouvir pela rádio convém ouvir. Agora, tocar nessas bandas é uma profissão honrada, é uma profissão legítima para o cristão, mas que terá que vigiar. Por quê? Você toca numa banda, especialmente se você viajar com a banda, tem certos estilos de vida, certas liberdades que são dadas que o cristão vai ter que vigiar. Ele não pode simplesmente adotar o estilo de vida de uma banda de rock, por exemplo. Por quê? Porque é droga, sexo e rock and roll. Vai ter que vigiar isso, vai ter que pensar bem o que eu quero da minha vida, né? Mas a rigor, digamos assim, dentro de um propósito de viver uma vida cristã, é possível. Sim, é possível você tocar numa banda secular. Mas, então, posso tocar num baile onde estão cantando música sem vergonha? Aí eu acho que... pense bem sobre isso. Não convém, não convém. Pelo que se pode observar nas palavras de músicos, pastores e estudiosos da Bíblia, segundo eles, não existe problema nenhum de um músico cristão tocar no secular. Pelo contrário, para eles, a profissão músico tem mais destaques no secular mesmo. E também, assim como outras profissões, o comportamento de um servo de Deus que trabalha em um ambiente secular pode servir como uma evangelização para as pessoas que não teriam como ser evangelizadas de outra forma. Mas o cuidado também existe. Alguns ambientes são mais tóxicos do que outros, e cabe ao profissional cristão, de qualquer área, discernir se é o momento de limitar seu contato com um ambiente obscuro que possa agredir sua fé. Em resumo, essa escolha de tocar ou não em um ambiente secular é muito pessoal. A mentalidade, a maturidade e a intimidade com Deus de cada um vai estabelecer em seu coração a resposta para essa pergunta intrigante. Mas e você, que toca ou conhece alguém que toca em igreja? O que você acha mediante tudo isso? Qual a tua opinião sobre músicos cristãos que tocam no secular? Você acha que isso é pecado? Comenta aí. Eu quero muito ler o teu comentário, hein? Eu quero saber qual a tua opinião. Eu tenho certeza que isso ainda vai dar muita polêmica. E falando em música cristã e polêmica, talvez o principal motivo para os músicos cristãos serem taxados como problemático por muitos pastores tem a ver com o primeiro e maior músico de todos os tempos. Mano, dá uma olhada nesse vídeo aqui e conheça a história proibida do anjo caído que teria sido um ministro de louvor no paraíso. Olha isso aqui.